Glória a Deus. Então, para incentivar a igreja, eu sei que se você fica incomodado, eu também fico. Nessa época do ano específico, nós ficamos incomodados por causa da festa profana do carnaval, né? O carnaval é tão contrário à vontade de Deus, é tão maligno, que nos últimos anos eles sempre fazem uma encenação aqui no Rio de Janeiro, ofendendo diretamente a Deus, exaltando ao diabo, ou maltratando Jesus em plena pista, né, lá do sambódromo. Então, nós temos essa agonia no coração, essa tristeza de ver que a maior parte do povo dessa cidade gosta, ama essa festa profana que desagrada a Deus. E aí nós estamos numa época de evangelização, de convidar as pessoas, e não só cristãos que venham à visão do reino, mas principalmente alcançar todos os filhos de Deus que precisam nascer de novo. Em breve deveremos ter novos batismos, irmãos. Em breve, estou aguardando um processo para anunciar novos batismos. Amém? Então, para você ter uma noção de que Deus, né, nos tem dado a palavra para atrair pessoas para a visão do reino, para o reino do Senhor, e como nós devemos proceder nesse tempo, já que as pessoas estão tão envolvidas com coisas profanas, diabólicas, que desagradam a Deus, para você não desanimar em relação a essas pessoas da nossa localidade, da nossa nação, do mundo. Eu trouxe essa mensagem aí, ó. Quero que você discirna comigo nessa manhã o estado espiritual e mental, né, da mente dos incrédulos no mundo. Deus me mostrou alguns textos chaves que provam qual é o estado das pessoas nesse momento. E o que nós devemos fazer, amém? Vou ser bem didático para que você possa entender. Primeira coisa que eu quero afirmar, há uma dominação satânica sobre os homens. Pastor de vocês não vive exaltando o diabo, não fico demonizando as coisas. Eu não vejo diabo para tudo quanto é lado, não é assim que eu procedo. Mas é fato que o mundo inteiro jaz debaixo de uma dominação espiritual de anjos caídos. Ontem, quando ministrava meu irmão, tive a oportunidade de falar do texto de Apocalipse, o dragão arrasta a terça parte das estrelas com ele. É uma alusão a Satanás e sua queda antes da queda do homem. Então, no mínimo, 1/3 dos anjos virou demônio. E vieram para cá, para oprimir os seres humanos que estão em pecado, para estarem no controle, não é, desse mundo tenebroso, em trevas. Então, os homens estão realmente debaixo de uma dominação demoníaca. Eu nunca disse e nunca direi que todos estão endemoniados. Não confunda essa opressão, essa influência demoníaca com cada ser humano que não é de Jesus endemoniado. Eu nunca disse isso, nunca direi uma loucura dessa. Nem todos os incrédulos estão debaixo de possessão demoníaca. Mas certamente estão debaixo de influência demoníaca. Isso é fato, que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ler comigo, igreja, 1 João 5,19. Vamos lá? Sabemos que o quê? Somos de Deus. Você sabe disso? É fato, né? E o que mais? Que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse texto, para mim, é um dos mais fortes, que mais mexe com o meu coração. Porque a ideia de que alguns vêm a Cristo e a maior parte da humanidade está debaixo do maligno, isso me assombra. Isso pesa no meu coração. Todos estão debaixo do maligno. João não poupa termo. Ele não diz, alguns homens estão debaixo do maligno. Ele diz, o mundo inteiro. Ele usa a palavra inteiro para não ter exceção à regra. Toda a humanidade inteiramente está debaixo do maligno.
com exceção daqueles que já são de Deus. Efésios 6,12, outro texto muito comum que a gente conhece bastante. Vamos lá? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, seres humanos, carne e sangue aqui, seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra tenebroso significa em trevas. Então, queridos, principados, anjos que dominavam em posições elevadas no céu e caíram, potestade, poderes. Nunca devemos subestimar o mundo invisível. Amém? Demônios, anjos caídos que têm poder, são dominadores deste mundo em trevas. Isso dá a eles uma posição de governança sobre os homens. Eles são dominadores. É uma opressão, não é porque os homens querem. Deste mundo em trevas, desse mundo tenebroso. A nossa luta é contra os demônios. Contra o que, irmãos? Contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Então, a primeira convicção que devemos ter é que o mundo inteiro está debaixo de uma opressão demoníaca. Há uma cobertura de demônios sobre a humanidade. Isso que pesa, isso que faz a diferença, isso que traz também as guerras, fome, miséria, desespero. Eu falei aqui sobre ansiedade. A ansiedade está ligada à depressão. E a depressão é a doença mais crônica, mais comum nesse tempo, nos últimos anos. Principalmente depois da Covid, do medo de morrer. Os sobreviventes têm medo. Muitas vezes herdado daquele momento que ficou todo mundo encarcerado, pensando em morrer. Está todo mundo meio doente na alma. Então, queridos, é uma realidade. Queria que você desassociasse agora, nessa manhã, a opressão dos demônios e a humanidade. Um é subjugado ao outro. Mas eu não quero que você tenha um olhar errado para a humanidade. Não podemos demonizar a humanidade. Pode estar entendendo o que eu estou falando? Quando chega a época do carnaval, você começa a olhar com maus olhos. A gente vai passar por um monte de carnavalesco. O culto é de manhã para não passarmos a noite no carnaval mais pesado. Aí pessoas bêbadas, pessoas seminuas, pessoas enfeitadas com coisas malignas. Tem gente que prefere botar uma fantasia de diabinha, por exemplo, as mulheres. Bota chifrinho vermelho e tudo. Sai com um tridente na mão. Só que provavelmente alguns de nós aqui já fez isso. Ou não fez? Só que é nascido no Evangelho. Se você for nascer numa família cristã, você não fez. Mas se não foi, a única fantasia que eu botei de carnaval, eu era adolescente. Botei roupa de bate-bola. Sabe bate-bola, irmão? Sabe bate-bola? Aquela roupa de palhaço, largona, com uma máscara sinistra de peneirinha e uma bexiga, nem existe mais, né? Uma bexiga que a gente batia no chão, pá! E assustava as criancinhas menores. Uma única vez eu saí de bate-bola. O irmão Roberto Grilo era chefe de aula de comissão de bloco aí, ó. Ele era um dos organizadores de bloco aí, ó, irmão. Estou entregando, Roberto Grilo. Alguns de nós aqui já viveu essa opressão no tempo mal. Hoje nós reputamos como mal, mas na época era bom. Era interessante, era engraçado, era festivo. O mundo faz coisas contra Deus e nem percebe que está ofendendo Deus às vezes. Cada opressão. Quero que nessa manhã você inicie no estado espiritual e mental dos homens sem Deus, sem Jesus. Amém? Avança aí para mim, Marcelo. Para a gente não jogar as pessoas precipitadamente no fogo. Não somos nós que julgamos. Esse era o nosso estado anterior, antes de virmos a Cristo. Paulo descreve claramente que nós também já fomos desta dimensão caída. Se você antes nunca pulou carnaval porque ele nasceu em família cristã, isso não quer dizer que no seu íntimo não houvesse o mal.
até você se entregar a Jesus. Ninguém nasce já selado pelo Espírito Santo. Tem que ter experiência posterior. Então preste atenção como Paulo coloca todos os cristãos na mesma análise, que antes também eram filhos da ira. Eu era filho da ira, você era filho da ira. Não tem isenção. Vamos lá? Efésios 2:1, irmãos. Vamos trazer esse conhecimento ao nosso coração. Leia comigo, por favor. Ele vos deu vida, estando como é que era o nosso estado natural? Mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós éramos mortos, espiritualmente mortos. Verso 2, igreja. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar. O príncipe aqui é o cabeça, é Satanás. Da potestade do ar, do espírito, que o que, irmão? Agora atua no espírito da desobediência. Aí está falando que agora você já não é mais isso. Você já foi alcançado pela vida. Mas antes você estava morto, igual a eles. Verso 3. Entre os quais também todos nós, todos sem exceção, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, destinados à ira de Deus, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e mais uma vez Paulo vai salientar, vamos lá? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Qual era o nosso estado natural? Mortos. Desagradando a Deus, com obras carnais. E aí Paulo coloca todos, agora em Cristo, mas que antes também eram filhos da ira. Então, quando nós olhamos para esse mundo agora em trevas, né, no Rio de Janeiro, quando nós olhamos, dá um embrulho no estômago às vezes, ver a perversão das pessoas, tem que lembrar que elas estão mortas como um dia você já esteve. Tem que ter misericórdia, compaixão, não ódio, nem repugnar as pessoas. Amém, povo santo? Quero que você entenda isso nessa manhã. Avança aí para mim, filho. Deus lhes é oculto. Eles não têm luz. Atos 17, 27. Vamos ler todos? Para buscarem a Deus, se porventura o que, irmãos? Tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Paulo usa um termo interessante. Buscar a Deus tateando. Tateando é contato, com a mão. É como se uma pessoa estivesse buscando uma coisa no escuro. Você perdeu sua chave e não tem luz. Você vai fazer assim, ó, vai botando a mão. Vai botando a mão até tentar achar um objeto. A ideia é essa. A mente e o coração dos que estão incrédulos não enxerga Deus. Eles podem até tentar achar, mas estão tateando no escuro. 2 Coríntios 4:3, vamos lá, irmãos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, leia comigo em voz alta, por favor. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que se lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, qual é o estado natural de todas essas pessoas que estão sem Jesus? Estão mortas nos seus pecados e com seu entendimento cego. Cego, não consegue achar graça
Que graça há em Jesus? Que graça há em estar na igreja? Que graça há em cantar louvores? Não vem graça. É muito interessante. Ontem, Lenice estava com uma pessoa e se diz cristã, mas estava num ambiente de manicure, né? E só estava rolando pagode. Só samba e pagode. E a pessoa diz que é cristã, mas ama pagode, samba. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas se dizem de Jesus, mas elas não fazem a menor ideia do que é ser de Jesus. Elas só se dizem de Jesus, mas são, além de se declararem cristãs, são mais alguma coisa. Elas são qualquer outra coisa e são de Jesus. Pode ter certeza que vai ter passista sair no seminua no carnaval e vai dizer que é evangélica. Quando entrevista a modelo pelada, eu sou evangélica. Na cabeça dela, ela pode ser evangélica e pelada ao mesmo tempo. Na cabeça dela, ela pode ser cristã e lésbica ao mesmo tempo. Na cabeça dela, vale tudo. As pessoas estão crendo que Jesus aceita tudo. Mas, na verdade, suas mentes estão cegas para aquilo que importa para Deus. Nem compreendem enquanto estão ali desagradando Deus. Nem compreendem, não tem entendimento, está cego no entendimento. Avance para mim, por favor. Mas o Senhor ilumina os corações e tira todas as trevas. Atos 26, 18, igreja. Vamos ler? Qual é a vontade do Senhor? Vamos ler ali, ó. Para lhes abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade ou do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então aqui há ex-carnavalescos, aqui há ex-carnais que foram iluminados e foram trazidos para a herança do Senhor. Eu quero que você hoje tenha um pouco mais de condescendência, compaixão pelos perdidos. Que não olhe como se fossem bando de pessoas mortas caminhando para o matadouro, mas olhe como pessoas potenciais que podem vir a fazer parte da herança do Senhor. Quantos estão entendendo o que o pastor está propondo nessa manhã? Olha com outros olhos. Como eu disse, é um tempo em que Deus está abrindo portas para que o Evangelho alcance as pessoas, seja espalhado. Quem move os corações e quem ilumina o coração é Deus. Amém, Pulsão? Não é a nossa obra iluminar e abrir os entendimentos, é coisa do Espírito Santo. Só falar, querido, só abrir a boca, só ministrar. Deixa Deus trabalhar. Mas como crerão se não há quem pregue, né? Diz o apóstolo Paulo. Quero que você veja que a cegueira espiritual é possível ser iluminada. A cegueira é possível ser revertida. É possível tirar pessoas das garras de Satanás e colocar elas na herança de Deus. Quero que você pense nisso. Agora existe, como eu disse, pessoas que estão confundindo, fazendo uma religião mista para si mesmo. O apóstolo Paulo vai falar dos judeus no seu tempo. O texto que nós vamos ler ali agora, 2 Coríntios 3,14 até o verso 17. O apóstolo Paulo vai falar dos judeus. Se você observar bem, os judeus deveriam ser os mais conhecedores do Deus da Bíblia do que qualquer outro naquela época. Os judeus criam em Deus Yahvé, cultuavam Deus Yahvé, iam no templo em Jerusalém para adorar o Deus Yahvé, iam nas sinagogas para cultuar o Deus Yahvé. Era lido todos os sábados nas sinagogas e no templo a lei de Deus. Quem mais estava familiarizado com Deus senão o povo de Israel? No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer que eles ainda têm embotamento na mente, mesmo lendo a Escritura. É um exemplo de que pessoas
existem, né, que são religiosas, dizem crer em Deus, dizem crer em Jesus, mas de verdade ainda não foram iluminadas. Eu fiquei pensando na massa imensa de cristãos católicos romanos. Os católicos se dizem de Jesus, irmãos. Ou não dizem? Todo católico acha que está com Cristo. Todo católico acha que está com Jesus, que está com Deus. É a mesma situação dos judeus no tempo de Paulo. Alegavam estar em Deus, mas lhes faltava Jesus. Lhes faltava Jesus. Tem um monte de gente que diz que é de Jesus, ainda não é. A mente continua embotada. Olha que texto interessante. 2 Coríntios 3, 14 a 17. Vamos ler, igreja. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, então eles liam a palavra, mesmo que, irmãos, véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés ou a lei de Moisés, o véu está posto aonde, irmãos? Sobre o coração deles. Percebam que eles são buscadores de Deus, mas não compreendem Jesus. É possível ser buscador de Deus e não compreender Jesus? É possível. Ontem tive a oportunidade de ministrar a palavra e no finalzinho dei um testemunho para o meu irmão. Como é que foi que eu conheci Deus, já que eu era ateu? Eu era ateu, não cria em Deus, não cria em diabo, não cria em Jesus, não cria em nada. Como é que eu conheci Deus? Foi através de mensagens que eu ouvi, pregações, louvores. Louvor é uma bênção para alcançar os incrédulos. No meu ambiente de trabalho rolava louvor o dia inteiro, aí eu ouvia, de vez em quando, eu mesmo duro de coração, eu abria os ouvidos assim, gostava de uma canção, aí eu balbuciava assim, essa canção é bonita. No dia seguinte vinha com uma fita cassete e me dava. A galera em volta torcendo para esse homem de pedra que se dissolver. Aí, quando eu falava assim, pô, essa canção é bonita, no dia seguinte, alguém já vinha, naquela época, eu sou do tempo da fita cassete, né, irmão? Isso aí eu estou falando da década de 90. Aí vinha a fita cassete com aquela canção que eu gostei e me dava. Não é LP não, ninguém me dava LP não, varão. Era fita cassete. Oh, Jesus amado, está mudando a minha história. A gente levava aparelho pequeno para o trabalho, assim. Sabe aquele aparelhinho que você clicava assim, abria a portinhola, você botava a fita cassete? É esse aparelhinho que tinha lá no trabalho. Não era fita cassete, não era um 3 em 1, não podia levar um 3 em 1 para o trabalho. Era um pequeno radinho com um tocador de fita cassete. Enfim, Roberto Grilo, que gosta de aumentar a história. Aquelas palavras iam entrando no meu coração aos pouquinhos. Mas quando é que eu me converti a Deus de verdade? Eu fui levado para um culto no alto do Morro do Borel, na Tijuca. O pastor que trabalhava comigo, Antônio, ele tinha um trabalho no alto do Morro do Borel, que na época estava em guerra, na década de 90. E era lá no alto mesmo. E a igreja era muito pequenininha, bem menor do que essa nossa aqui, o espaço, bem pequeno. Mas no culto onde o pastor presidia, entravam os marginais armados no culto, para assistir culto. E eu, um jovem de 23 anos, com o coração duro igual a pedra. O que eu estou fazendo no culto, no alto do Morro do Borel, cheio de bandido? Aí um dia o pastor Antônio Carlos me levou, tinha um jovenzinho armado dentro do culto, sentado aí nas cadeiras assim, a pistola aqui na cintura, irmão. Aí o pastor virou para mim e falou assim: Tamar, você quer ver o poder de Deus? Eu duro igual a pedra, analítico toda a vida, crítico toda a vida.
Aí chamou o rapazinho, ele veio, com a pistolinha na cintura, assim, enfiada aqui na cintura, de bermuda. Aí o pastor Antônio Carlos orou sobre aquele jovem, orou, repreendeu, amarrou, fez todo o trabalho lá. E eu me lembro que eu fiquei olhando aquela cena ali, incrédulo toda a vida. E o rapaz veio as lágrimas, aquele jovem bandido veio as lágrimas. Ele terminou a oração, olhei para o pastor, com a cara que estava, fiquei. Não creio em nada disso. Era duro, né? Aí estava falando com meu irmão, como é que eu senti a presença de Deus então? Num outro culto, nesse mesmo ambiente, nessa mesma igrejinha lá no Alto Morro do Borel, ele me chamou de novo, eu fui. Aí foi feita uma roda de oração, irmãos. Tinha mais ou menos 8 a 10 pessoas nessa roda somente, nesse culto. E cada um deu a mão ao outro. E eu dei a mão, entrei na roda, dei a mão para a pessoa que estava do meu lado, dei para outra aqui. Formou aquele círculo assim no meio do santuário. E começaram a orar. Nessa época eu já fechava o olho. Eu estou mais próximo de converter, já fechava o olho. Porque no começo eu orava com eles com o olho aberto. Regaladão assim. Não acreditava, então eu ficava olhando para a cara dele. Enquanto estava todo mundo de olho fechado, eu estava de olho aberto. Vigiando. Não acreditava. Nesse finalzinho, nesse período, já estava de olho fechado. E aí começaram a orar, irmão, só que é um trabalho pentecostal, né? Aquela oração poderosa, fogo puro. E eu não sei como explicar. Estava passando esse testemunho para meu irmão. Quando eu vi que eu dei por mim, eu estava de mão dada em pé. Quando eu vi que eu dei por mim, eu estava de joelho no centro da roda. Eu não sei como é que eu fui parar de joelho no centro da roda. Nunca sei explicar isso. Eu sei que quando eu me vi, eu estava de joelho no centro da roda, chorando copiosamente, irmãos. Chorava de me debulhar de lágrimas ali naquele meio ali, de soluçar. Só que vocês sabem que anda comigo há mais de 20 anos, que o pastor Damásio quase nunca chora. Costumo dizer que tenho vias lacrimais secas. Eu sinto toda a emoção, mas não desce uma lágrima sequer. Mas naquele dia eu estava debulhado ali naquele meio ali, irmãos. O poder de Deus. O poder de Deus me derrubou no meio daquele círculo. O poder de Deus me tocou de uma maneira que me quebrantou. E eu chorei igual uma criança naquele lugar. E eu me lembro quando desci dali, eu era um homem de pedra. Quando eu desci dali, eu estava tão moído. Ele me trouxe até a Praça das Penas. Eu ia pegar o ônibus para voltar para Jacarepaguá. Eu estava tão moído. Eu parecia um saco de vidro moído de cerol de pipa. Já fizeram cerol? Como é que você pegava o vidro e socava bastante até virar pó, né? Eu era um saco de pó de vidro naquele ônibus. De tal maneira que eu não consegui ficar sentado direito, irmãos. Eu não sentei lá no último banco assim, eu fiquei largado assim em cima da... Fiquei assim, todo largado assim. Eu estava anestesiado. Minhas pernas estavam bamba. E naquele dia eu fui para casa, eu me lembro. Foi a primeira vez que eu falei com Deus em oração. E eu não cria em Deus, nem no diabo, nem em Jesus, como qualquer incrédulo. Um coração fechado. Mas um toque do Senhor me fez falar com Ele. Comecei a falar com o Pai. Naquela mesma noite. Passado algumas semanas, me entreguei a Jesus. Mas é muito interessante como Deus faz. Se o Senhor não agir, se o Senhor não tiver ali incidindo naquele coração, a mente continuará embotada. A mente continuará fechada. Você deve estar pensando agora nos seus parentes, seus familiares que não creem, filhos, mãe, pai, parentes diversos. Por que não creem? Se quando você fala com tanta empolgação das coisas de Deus. Você se emociona, o olho brilha, e eles não creem, porque suas mentes estão embotadas. Falei na quarta-feira, para uma evangelização eficaz, a primeira coisa não é evangelizar. A primeira coisa é o que, igreja? Quem estava aí quarta-feira? Oração. Oração. É a oração que move. O abrir a boca é o mecanismo, mas o que vai mover é a oração. Eu fui quebrantado num culto de oração. Amém, povo santo?
Vamos avançar. Nossa pregação e nosso clamor é para que haja conversão a Cristo. 2 Timóteo 2, 24, igreja. Vamos ler juntos? Ora, vamos juntos, irmãos. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, brigar, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente. Lembre-se, nós estamos numa geração ansiosa. Ansiedade é o contrário da paciência. Paciência é esperar o tempo de Deus. As pessoas, cada uma tem seu tempo para vir a Deus e a Cristo. Paciente. O que mais, irmãos? Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a plena verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Como é que é o estado natural, mental dessas pessoas? Presos nos laços do diabo, mortos nos seus delitos e pecados. Mas nós temos que fazer a obra de Deus com todos esses quesitos, instruir pacientemente, esperando que Deus lhes conceda. Eu quero destacar isso nesse final de mensagem. Deus é que vai mover o coração. Não é você, é Deus. Você só dá testemunho, você só abre a boca, você só verbaliza os textos. Mas é Deus que, usando a sua voz, vai lá na cabeça bloqueada, vai lá na cabeça oprimida, nesse olho cego da alma, e ilumina o coração da pessoa. Quem vai fazer a obra é Deus. Nós temos que clamar ao Senhor: Senhor, concede a fulano arrependimento, concede a cicrano arrependimento, ao meu parente, ao meu filho, à minha mãe, concede que eles se arrependam. Peça ao Senhor claramente: Senhor, dá a eles graça. Sabemos, com todo o entendimento que temos, que existem pessoas eleitas e não eleitas. E sabemos que algumas pessoas, por mais que nós as amemos, não são eleitas. Não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas ainda assim elas podem se arrepender dos seus erros. Mesmo uma criatura, aquele que não tem o nome no livro da vida do Cordeiro, não foi chamado para ser santo igual a Jesus, ainda assim essa criatura pode ser iluminada pela luz do Filho de Deus. Ela pode andar na sua luz. Ela pode consertar comportamentos que desagradam a Deus, porque você os ensinou. Quantos dizem amém? Queridos, a nossa função vai além de converter os que Deus já quer alcançar. A nossa função é impactar e iluminar todos que estão na casa. Todos que estão na casa. Aquela ilustração de colocar a lâmpada, no velador, para que ilumine todos em redor. Amém, pulsando? Creia, queridos, pessoas mudam, são influenciadas pela luz da glória dos filhos de Deus, mesmo que não venham nascer de novo. Mas nós devemos clamar. Romanos 10, 17, para a gente terminar, e 1 Timóteo 2, 1. Vamos ler, queridos. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É só abrir a boca e ler o que já sabemos. Todos são aptos. Pastor, eu não tenho o dom que o senhor tem de falar essa oratória, essa eloquência que você fala com clareza. E daí? E daí? Mesmo que você não tenha a capacidade que o Senhor me deu de eloquência, de capacidade de transmitir a palavra com clareza, você é capaz de falar de Cristo do seu jeito. Você é capaz de falar da obra do Senhor do seu jeito.
Lembrando que não é a sua eloquência e sua capacidade que vai fazer a mudança. Quem opera nos corações é Deus. Quem liberta as mentes é o Espírito do Senhor. Então você somente fala e não te cales, porque o Senhor vai agir. Amém. Não desista. Não desista. Quando chega essa época do ano, então vamos fazer o evangelismo para o seminário, tem gente que tenta uma vez, aí convidou alguém, a pessoa disse, não vou, não quero. A pessoa desiste. Não desista. Coloque no seu coração um desejo ardente de levar alguém a Cristo. Coloque no seu coração um desejo ardente de levar um parente seu a Cristo. Você vai dizer assim para mim, mas pastor, você orou durante 30 anos para agora estar tirando essa onda aí e conseguiu alcançar seu irmão. Foram 30 anos, porque o tempo de Deus é diferente para cada um. Fazer com paciência. Mas não podemos desistir. Não podemos deixar de continuar tentando falar. Amém, povo santo? Para a gente terminar, queridos, 1 Timóteo 2:1. Só queria que você entendesse nessa manhã que as almas estão todas aí fora, que o mundo continua caminhando para a perdição, continuam sendo filhos da ira, em desobediência a Deus. Enquanto você é o bonitinho alcançado, lá fora tem um monte de almas errantes caminhando para a destruição. E é nosso papel. É o nosso papel tentar trazê-los para a luz. 1 Timóteo 2:1 até o verso 4, igreja. Assim terminamos, vamos lá? Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Agora, qual é o desejo do nosso Deus? Verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos. Cada um na sua dimensão. Os filhos de Deus salvos para a glorificação e a criatura salvo para prevalecer no juízo que está vindo pela frente aí. A criatura também vai se salvar. Muitos que não são filhos de Deus vão entrar no reino milenar. Amém, povo santo? Sabemos disso, temos o conhecimento. Mas é um desejo de Deus. Se queremos fazer a vontade do Senhor nesse tempo, temos que tentar arrastar para dentro do barco da salvação o maior número possível. Existe uma passagem, queridos, que eu acho muito interessante. Eu não coloquei no sermão. Uma parábola de Jesus, em que é lançada a rede ao mar. E se traz aqueles peixes para a areia. Os pescadores ali, eles fazem uma triagem. Normalmente é assim, joga a tarrafa, porque essa rede, ela arrasta tudo, indistintamente. Como não é uma pesca unitária, arrasta tudo, vem trazendo tudo. Até garrafa de plástico, vem tudo junto. Chega na beira da areia, o que o pescador faz? Esse peixe aqui serve, separa no cesto. Esse aqui é muito miudinho, joga de volta para o mar. Esse aqui não está em condições, joga de volta para o mar. Faça a triagem. A nós não é dado o poder de fazer a triagem. A nós só é dada a comissão de lançar a rede no mar. É o Senhor que vai separar. Se a pessoa não é dele, se a pessoa não vai ficar no Evangelho, isso é o Senhor que separa. A nossa missão é simplesmente arrastar o maior número possível de peixes para a areia. Amém, querido? Quantos entenderam? Vamos fazer isso em nome de Jesus? Fica de pé nessa manhã. Sai daqui com o espírito misericordioso, querido.
Sai daqui com o espírito de não condenação aos perdidos no carnaval. Não os condene antes da hora. Tenta mirar algum deles. Conheço uma vizinha lá da nossa rua que já vi ela sair de passista. Não sei de que escola, desceu a rua Lapirina lá de passista. Hoje ela é nossa irmã em Cristo, está lá em adoração ao Senhor. Queridos, quem podia imaginar que aquela moça seminua no meio da rua, hoje é uma mulher de Deus, fervorosa no Espírito. Nós não temos como controlar, não somos aqueles que vão fazer a triagem. Nosso papel é só tentar alcançar. Tentar alcançar. Amém? Pensa em pessoas que você precisa trazer para a luz do Evangelho. Agora pensa no seguinte, aquilo somando tudo que já foi dito nessas últimas semanas, que antes você tem que orar por ela. Sabe por que eu não estou vendo no Zap? Ali no Zap rola muita oração, pedido de oração, gente doente. Normalmente é pedido de doença na carne, problema de saúde. Raramente é um pedido de libertação. Raramente tem um pedido de conversão. Ontem eu peguei uma foto do meu irmão e da minha cunhada e botei no grupo. Pedi, irmãos, orem por eles. Amém? Então presta atenção, queridos, já que vocês fazem tanto pedido no Zap, coloca a sua listinha de pessoas que você gostaria que tivesse aqui no seminário. Peça ali no Zap para orar. Eu convidei fulano, fulano e fulano. Orem por eles, para que tenham a chance de ouvir o Evangelho. E quem sabe, crer no Evangelho. Se já for convertido, está no Evangelho da apostasia, ele vai ter a oportunidade de conhecer a verdade do reino, mudar a visão. O irmão está falando, o Gustavo tocando. E os vizinhos, nós convidados para... Então, meu irmão, faça a obra do Senhor. Glórias a Deus. Coloca lá e aproveita e pega o nome dessas pessoas e coloca no grupo. Amém? Quantos entenderam o que deve ser feito? Antes de trazer as almas aqui, coloque elas na oração lá no grupo. O pastor de vocês vai ver e vai orar nome por nome. Eu vou orar nome por nome que você colocar lá no grupo. Amém, povo santo? Eu estou aqui para dar direção, mas quem vai fazer a obra são vocês. Só estou dando a direção. Estenda sua destra ao céu. Vamos mais uma vez pedir graça sobre nós, para que a obra que o Senhor já tenha a realizar, Ele realize. Eu estou muito satisfeito com meu Deus. Nesse tempo eu estou muito satisfeito. Porque o Senhor tem aberto portas. O Senhor tem tocado os corações. A minha vida está influenciando outras vidas para estarem aqui naquela semana. Glorifico a Deus por isso. É uma honra, é uma glória. Você pode desfrutar da mesma honra, da mesma glória, irmão. Peça a Deus em oração, Senhor, me dá alguém para iluminar com o Evangelho do Reino de Deus. Me dá alguém para eu sentar na sala dele com o livrinho na mão e passar a visão. Me dá alguém, Senhor, para no meu trabalho, na minha vizinhança, me dá alguém, Senhor. Mas você tem que desejar isso. Deus sabe do seu coração. Deus sabe da intenção do seu coração. Ninguém pode ser obrigado a evangelizar. Ninguém pode ser obrigado. A mola propulsora do evangelismo é o amor. É você considerar a alma do outro importante. É você considerar a pessoa digna de alcançar a salvação. Amém, povo santo? Pai santo, louvado seja o teu nome nessa manhã. A tua palavra mais uma vez foi explanada e foi exposta aos nossos corações. E a tua palavra nos diz, Senhor, que o mundo inteiro jaz no maligno e que nós somos de Deus. A tua palavra nos diz que o entendimento deles está embotado e continuam no curso da destruição, estão debaixo da desobediência e da tua ira. Mas, Senhor, a tua palavra também nos diz que tu queres alcançar a todos, tu queres a salvação de todos os homens, e que a tua igreja deve orar, clamar, para que o Senhor dê arrependimento ao maior número possível. Sabemos que é o teu Espírito que convence o homem, não é persuasão humana, não existe artifício humano que converta alguém a Cristo, senão pelo próprio Espírito do Cristo.
Eu clamo nessa manhã, junto com os meus irmãos, que Tu nos dê experiência, Senhor, de abrir a nossa boca, de trazer o convite para o seminário, de pregar um pouco da Tua palavra, de abrir o Evangelho, de abrir a Bíblia, de compartilhar um versículo que seja, para que muitos possam ter a chance de se converterem a Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós não estamos buscando números, nós não estamos buscando, Senhor Deus, um mover humano, mas Te pedimos graça nesse tempo. Dá graça aos Teus servos, a alegria, Senhor, de discipular alguém, de falar do Teu amor a alguém, de trazer alguma família, um indivíduo, para a luz do Evangelho de Cristo. Dá graça aos Teus servos, Senhor. Eu abençoo os Teus servos nessa manhã. Que a Tua bênção seja sobre cada um, para que no agir de cada um, o Senhor coopere com eles, com o Teu Espírito. Dá graça à Tua igreja, Senhor. O tempo urge, as almas continuam nas trevas, e nós temos a luz. A luz está conosco, a candeia está conosco. Nós podemos fazer essa obra, nós devemos fazer essa obra. Abençoa cada um, meu Deus, mas dá a cada um o senso não somente do dever, mas dá uma porção dobrada do Teu amor. Precisamos do Teu amor, Senhor, nos impulsionar. Um amor poderoso, um amor que não vê barreiras, um amor que não tem preconceito. Dá-nos do Teu amor no nosso coração, Senhor. E esse amor vai nos fazer vencer todo embaraço e fazer a Tua obra com bastante diligência. Impulsiona a Tua igreja pelo Teu santo amor. Eu Te peço nessa hora. Nós clamamos mais uma vez pelos perdidos. Como diz a Tua palavra, Paulo nos instruiu para orar sobre todos os homens, os que estão investidos de autoridade. Nós clamamos, Senhor Deus, pelo presidente do Brasil. Tu sabes o coração daquele homem como é, Senhor. Mas nós clamamos por ele, para que a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu poder o constreja. Em nome de Jesus. Senhor, clamamos pelas autoridades constituídas nesse país, cada um dos ministros, cada um dos governadores, prefeitos. Agora, meu Deus, eles estão dando uma chave fictícia da cidade nas mãos de uma autoridade espiritual, o Rei Momo. Estão dando nas mãos do diabo, mas são ignorantes, meu Deus. Tenha misericórdia de cada um desses líderes. Tenha misericórdia dessa nação, Senhor. Ah, meu Deus, famílias inteiras, da criança de colo ao ancião, estarão nos blocos de carnaval, entoando canções profanas, adorando entidades demoníacas. Crianças serão já formadas nesse entendimento, nas trevas. Crianças se vestirão de diabinhos, de demônios, Senhor. Tenha misericórdia dessa nação, Senhor. Tenha misericórdia desse povo que Te ofende na face, mas Tu os amas, Senhor. Tu queres alcançar o maior número possível. Eu clamo junto com essa igreja, Senhor, que a nossa visão mude, que não venhamos a demonizá-los, não venhamos a estigmatizá-los, mas venhamos a amar, Senhor, a Tua criatura. Amar aqueles que estão lá naquele meio, que são nossos irmãos em Cristo, que ainda vão nascer de novo, que ainda vão mudar a sua mente, seu coração. Nós clamamos por eles, Senhor. Arrasta, Senhor, aqueles que estão nas trevas para a Sua maravilhosa luz. Traslada, Senhor, traslada do império de Satanás, da potestade de Satanás, para o reino do Filho do Seu amor. Ajuda-nos a tirar, Senhor, a venda dos olhos, do entendimento embotado, pela nossa ação, pelo nosso trabalhar. Instrumentaliza cada servo Teu, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a ser vitoriosos, Senhor.
Não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor de ti mesmo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.